É curioso como tem algumas bikes que ficam mais marcadas, né? A gente vê uma bike pela primeira vez e aquele visual, né? Aquela imagem fica guardada na nossa cabeça por muito tempo. Isso ocorreu quando eu vi a primeira vez a Caloi Elite Carbon branca, né? E a hora que eu bati o olho naquela bike, eu olhei assim e falei, deixa eu ver se eu acho alguma coisa nela que eu mudaria. E não encontrei nada. Eu achei aquela bike fantástica, certo? Aconteceu isso também quando eu vi pela primeira vez a Sense Impact SL, que foi a primeira bike que eu vi saindo de fábrica com o grupo 111, na época era um SLX, sabe? Aquela bike eu vi ela pessoalmente, assim, eu falei, meu, que coisa mais linda. E várias outras bikes que realmente ficaram assim na memória por ser uma bike que me impactou muito no primeiro visual, né? Tem a Scott que eu vi, que eu lembro direitinho, certo? Quando eu vi a primeira vez uma 940, a cor dela, sabe? Aquilo não sai da minha cabeça. E sem simpate, Race. Eu lembro direitinho que em 2019 eu vi pessoalmente, aqui pertinho da minha região, a versão que eu vou pôr a foto para vocês verem aí. Pessoal, e como não olhar para a Sense Impact 2023 e não lembrar na hora dessa versão aí 2019, gente? É muito legal ver que eles mantiveram, né, essa cor mais escura, que eu não sei se é verde, se é cinza, eu só sei que é muito linda, com os detalhes marrom, né? Você tem aqui o Race escrito em marronzinho, essa faixa aqui que ficou muito legal, e ela se estende, né, a personalizar aí a suspensão, que é uma Recon Boost, e ficou fantástico isso aí. Eu gostei, eu adoro esse visual, combina muito bem com os pneus Schwalbe, Racing Ralph, Racing Ray. Só que, por exemplo, eu seria obrigado a usar o resto da vida esses pneus para poder manter esse visual muito bonito, que eu não ia querer trocar de jeito nenhum. Ficou linda essa bike assim. A Sense Impact Race, desde a primeira versão, né, ela é uma bike que vem com componentes top de linha, uns componentes muito bacana. Roda Syntec, com um aro mais largo, né, você percebe que é um aro bem largão aí, 24mm interno, se eu não me engano, cubos da própria Syntec, certo? E ela acompanha também o grupo GX Lunar com cassete 1052. Na primeira versão ela vinha com o GX comum, certo? Esse aqui é o GX Lunar 1052. E o pé de vela estilo Truvative, que é um pé de vela que ele é muito parecido com o NX, só que vem com esse personalização estilo. Certo? Cockpit todo sem tech e agora a gente passou aí por nomes, né, de marketing muito forte, que era o pessoal falar sobre ângulo de direção, falou muito sobre boost, né? E agora chegou a vez do quê? Movimento de direção, caixa de direção integradas, né? Sistema de guidão integrado. O que é isso? Não tem mais aquela saída lateral de cabo. O pessoal utiliza de dois rolamentos grandes, né? O mesmo rolamento taper edge, né, que vai aqui embaixo, aquele rolamento 52 milímetros, com furo de 1,5 polegadas. Ele é utilizado aqui em cima, o que permite passar as mangueiras por dentro dele, e aí no caso aqui ela sobe por esse acabamento, passa por dentro do avanço e sai aqui na frente do guidão nesse furo. Isso é algo que deixa a bike muito legal, muito clean, certo? Dá um ar de inovação, porém também traz muitas dor de cabeça. Por exemplo, na hora de fazer manutenção, você tem que desmanchar todo o sistema, né, para poder ter acesso ao rolamento. E aí, se chegar a necessidade de trocar um rolamento, aí você tem então que soltar cabos, mangueiras, soltar a questão de mangueira de óleo e tudo mais para poder retirar esse rolamento e fazer a troca dele. E outro problema que eu tenho ouvido muito dos proprietários de Sense, Impact Race ou de outros modelos que vêm com essa integração é a questão deles não conseguirem encontrar outros modelos, outras medidas de avanço para manter, né, a característica original, porém adequando a outros bike fit. Por exemplo, essa bike aqui vem com esse avanço que ele é super curto e vem negativo. E aí de repente você pega uma pessoa que necessite um avanço um pouco mais longo, já não vai encontrar. Se precisar de um positivo, não vai achar com facilidade, sabe? Ele é bem complicado mesmo essa parte. E para você fazer a substituição dele por um que não seja integrado assim, aí você tem que alterar guidão, tem que alterar o avanço, tem que fazer toda a modificação para que dê certo, certo? Para que fique bom. E isso gera dor de cabeça, acaba tirando aí essa característica do visual da bike, né? Bem chatinho isso daí. E o que acontece? Então você tem uma bike que ela é toda modernona, só que vai acontecer que o atleta ele vai ser escolhido pela bicicleta, entendeu? O usuário dessa bike que ele vai ter que ir lá, sentar nela, ver se realmente vai dar, se o alcance ficou bom, se a posição dele ficou confortável. Por quê? Porque ele não vai conseguir mexer na frente da bike. Ele pode conseguir mexer, como o caso desse cliente aqui, alterou a altura de canote, avança um pouquinho para frente aí o selim, só que aí você já começa a ter problema aí do sit back ficar muito avançado e pode
afetar os teus joelhos e tal. Então é uma bike que você consegue mexer somente na parte traseira, você só consegue ajustar canote e posição do selim, entendeu? E você não consegue mexer em nada na dianteira dela por conta disso. Até assim, para essa cliente aqui no caso, ela fica muito negativa, isso gera para ela muito desconforto. Ah, daria para resolver deixando um avanço e colocando um guidão com um pouquinho de raiz, que vai deixar ela mais confortável. Não dá, porque não tem guidão raiz com furo, entendeu? Então isso é bem complicado. Bom, galera, é isso daí, é a Sense aí com uma bike muito bonita, um visual muito legal, corrigiram aquele problema da solda que trincava aqui atrás, né? Fizeram a pontezinha e acabou esse problema. Porém, é uma bike que está acontecendo também com outras marcas aí, que eles inovam para poder ter um apelo visual, um motivo a mais para poder vender e acaba se deparando com um problema novo. Grande abraço a todos, valeu, fui!